se amanhã, depois de decretar a liquidação de um banco quebrado, simplesmente decidissem desfazer tudo, isso depois de você já ter entrado na fila do FGC para receber o seu dinheiro de volta, parece absurdo, não é? Mas é exatamente esse rolo que está acontecendo em torno do Banco Master. Uma mistura de Banco Central, TCU, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça dos Estados Unidos e mais de 1 milhão de investidores esperando para saber se o seu ressarcimento pelo FGC vem mesmo ou não. Então, presta atenção neste vídeo, que você vai entender em linguagem bem simples 3 coisas. Primeiro, por que o caso do Banco Master virou uma guerra institucional de bastidores? Segundo, o que significa essa conversa de desfazer a liquidação e quais são os riscos reais disso para o seu dinheiro? Terceiro, e talvez o mais importante, o passo a passo detalhado de como você deve proceder hoje para ser ressarcido pelo FGC, sem depender de boatos de WhatsApp. Se você está me conhecendo agora, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo dessa novela. E você que já me acompanha, deixa o like, porque sabe que o vídeo vai ser top. Então vamos começar do início, mas sem enrolação. Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso aconteceu depois de operações policiais, suspeita de fraude, carteira de crédito sem lastro documentado e risco relevante para os credores. O Banco Central agiu de acordo com suas competências e a regulação em vigor. O que mudou depois foi que o caso virou também um terreno de disputa política e jurídica. Essa foi a maior operação da história do FGC. Estou falando de números pesados, algo em torno de 1,6 milhões de credores. Sim, milhões e dezenas de bilhões de reais cobertos na garantia. Para você ter uma ideia, o FGC estimou que precisaria desembolsar cerca de 41 bilhões de reais em ressarcimentos. Isso colocou o caso num patamar completamente diferente de outras quebras. Tanto que logo ficou claro, o pagamento não seria rápido. A expectativa inicial de 30, 60 dias úteis se alongou para 2026. E até o momento que gravo esse vídeo, investidores ainda estão na fila esperando a tal lista de credores. Até aí, você pode pensar, ok, um banco médio com problemas sérios, a liquidação pode demorar um pouco mais. Só que o caso do Banco Master não parou por aí. Ele virou uma guerra institucional. E é justamente aí que o seu risco deixa de ser apenas financeiro e passa a ser também político e jurídico. Depois da liquidação ser decretada, o Tribunal de Contas da União, o TCU, aquele órgão que fiscaliza as contas públicas, decidiu entrar no jogo. E qual foi a pergunta dele? Será que o Banco Central realmente esgotou todas as alternativas de mercado antes de liquidar o Master? Ou seja, será que não dava para vender, incorporar ou fazer uma outra solução de mercado via Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal? O TCU pediu documentos, abriu inspeções urgentes, passou a reconstruir o passo a passo das decisões do Banco Central. E isso, meu caro investidor, acendeu um alerta gigantesco no mercado financeiro. Por que será que o órgão de controle de contas públicas está entrando no mérito de uma decisão técnica prudencial do Banco Central? O Banco Central é justamente quem tem um mandato constitucional para cuidar da solidez do sistema financeiro. É como se o auditor da obra começasse a questionar as decisões técnicas do engenheiro estrutural, enquanto a fundação desaba. E a novela foi além. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do Brasil. E sabe o que aconteceu lá? Decisões de ministros como a do Dias Toffoli, determinando a cariação entre executivos do Banco Master e representantes do Banco Central. A cariação significa colocar frente a frente, em julgamento, versões conflitantes sobre a solvência, acesso a linhas de liquidez, de emergência e o que o Banco Central sabia de verdade antes de puxar o gatilho da liquidação. Parece cena de filme, né? E para completar o quadro, veio uma declaração recente, muito importante, do próprio presidente do TCU. Ele veio a público dizer que se houver uma reversão, ou seja, uma desliquidação do Banco Master, isso não seria uma decisão do TCU, seria uma decisão do STF, que está com o processo na mão. O Supremo Tribunal passou a ser o palco potencial de uma decisão que não é apenas sobre um banco que quebrou, mas sobre o próprio poder do Banco Central e a previsibilidade institucional do sistema financeiro brasileiro. E como se não bastasse, o caso extrapolou o Brasil. Houve uma audiência formal em um tribunal nos Estados Unidos relacionados à liquidação do Banco Master. Isso mostra que a discussão não é apenas doméstica
interna, é uma questão internacional, ou seja, por investidores estrangeiros, seja por estruturas usadas pelo grupo que estavam indexadas a ativos norte-americanos ou envolviam jurisdições deles. Imagina a salada. De um lado a gente tem o Banco Central, o TCU e o STF. Do outro, a Corte Americana. Então fica comigo, vai ser só mais 2 minutinhos e eu vou desvendar todo esse imbróglio para você e ainda vou te dar o passo a passo para você ter o seu dinheiro de volta através do FGC. E no meio desse tiroteio institucional, quem está tomando bala perdida é o investidor comum, que só quer saber se vai receber do FGC ou não, se o dinheiro vai ser ressarcido ou se vira credor da massa liquidanda. Então vamos clarear um pouco as coisas e colocar a regra na mesa com clareza. O FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, é um mecanismo de proteção financiado pelos próprios bancos para devolver dinheiro de correntistas e investidores quando uma instituição quebra, até um certo limite, e ele tem algumas regras. A primeira regra, o FGC cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, somando o principal mais juros até a data da liquidação. E aqui você tem que prestar atenção, não é o principal apenas, inclui também os juros que você já ganhou, desde que até R$250 mil. Então vamos a um exemplo. Se você tinha R$270 mil em CDB do Master, sendo 250 mil de principal, mais 20 mil em juros acumulados, entram na garantia só 250 mil. Os outros 20 mil restantes viram crédito da massa falida. E a massa falida significa sem garantia de recuperação. Ou seja, você precisa brigar judicialmente por ele. Segunda regra, existe um teto global de R$1 milhão por CPF ou CNPJ em um período de 4 anos. Ou seja, se você tem 1.200.000 divididos em 6 bancos ou instituições diferentes e todas quebrarem no período de 4 anos, você só será ressarcido em R$1 milhão. Terceira regra, e a mais importante para você entender, enquanto a liquidação do Banco Master estiver valendo, o fluxo jurídico é bem definido. Você se torna um segurado do FGC. Você cede o seu crédito contra o Master para o FGC. É como um contrato de cessão de crédito. O FGC paga você até o limite de R$250 mil. E quem passa a brigar com a massa liquidanda é o próprio fundo, não você. Então, na prática, você sai da briga judicial e o FGC entra no seu lugar. Isso é uma proteção real. Pois bem, agora que você já entendeu como o FGC funciona, vamos para a parte que realmente muda a sua vida. O passo a passo prático com detalhes de como você deve proceder para ser ressarcido. E essa é a parte que você pode salvar e compartilhar com quem está perdido, porque eu vou te falar com todos os detalhes como deve proceder. Vou dividir esse resgate em 2 grupos. Pessoas físicas usando o app do FGC e pessoa jurídica usando o portal do investidor. Mas atenção, o ressarcimento não cai automático na sua conta. Você precisa pedir oficialmente. Então, vamos começar. E você vai ver que é muito fácil. O caminho oficial para a pessoa física é o aplicativo do FGC, disponível para Android e iOS. E se atente para baixar sempre o app oficial. Já tem aplicativo falso aí na internet. Vou detalhar os 7 passos. E se você já tem cadastro, algum deles você pode pular. Primeiro passo, baixar o app oficial do FGC na Play Store ou na App Store. Criar uma pasta no seu celular. Coloque um atalho lá, porque você vai usar esse app de novo em caso de uma outra quebra no futuro. Segundo passo, fazer o cadastro no FGC. Selecione a opção Não tenho cadastro e preenche com o CPF, dados pessoais e cria a sua senha forte. Isso é importante. Terceiro passo, dentro do app, você vai para a seção Contas bancárias e cadastra uma conta de sua mesma titularidade. Pode ser conta corrente ou poupança, só precisa estar no seu nome. Essa é a conta em que você vai receber o seu ressarcimento. Quarto passo, e aqui entra a parte que gera ansiedade. O app só libera a opção solicitar pagamento depois que o liquidante nomeado pelo Banco Central entregar ao FGC a lista consolidada de credores. No caso do Master, essa lista está atrasada. Investidores já esperam há mais de 60 dias. Então, nesse passo, você faz o quê? Nada. Você espera, mas deixa o app aberto em notificações, porque quando liberar, você quer ser o primeiro a saber. Quinto passo, quando a sua situação estiver
pronta, o app vai mostrar uma opção de solicitar pagamento ou garantia disponível. Ali já vai aparecer o valor elegível calculado pelo próprio sistema do FGC. Sexto passo, você revisa os dados, valor, CPF, conta bancária, aceita os termos de ressarcimento do FGC e faz a assinatura digital. Em algumas situações, o FGC pode pedir selfie, foto do documento frente e verso, autenticação em 2 etapas. Isso é para evitar fraude mesmo, não é burocracia desnecessária. E sétimo passo, depois que você faz a solicitação, o FGC tem levado com base nas quebras anteriores coisa de 3 a 5 dias úteis para efetuar o pagamento. No caso do Master, não é o pagamento em si que demora, é todo esse imbróglio que vem antes, a tal da validação da base de credores. Até aqui foi o processo para a pessoa física. E cuidado, porque tem golpistas se passando por assessoria via WhatsApp e prometendo receber o dinheiro mais rápido. Se você é empresa MEI, ME, PPP, sociedade limitada ou qualquer outra coisa, o caminho não é pelo app, é pelo portal do investidor do FGC. Serão apenas 4 passos. Vamos lá? Primeiro passo. O representante legal da empresa acessa o portal do investidor, portalinvestidorfgc.org.br. Cria ou valida o cadastro da empresa e dos representantes autorizados. Para isso, precisa informar o CNPJ, razão social, documentação societária com o contrato social, RG e CPF do sócio. Segundo passo. Assim como na pessoa física, o portal só vai mostrar os créditos do Master depois que a base de credores estiver pronta e validada. Quando isso acontecer, você entra no painel e vê os valores elegíveis daquele CNPJ já calculados. Terceiro passo, o representante legal preenche o pedido de ressarcimento, envia os documentos que o FGC exige e cadastra uma conta bancária no nome da própria empresa. Também pode ser uma conta corrente ou poupança, desde que no mesmo CNPJ. E por fim, o quarto passo, o FGC analisa tudo e pode pedir complementos. Depois de validar, ele faz o pagamento direto na conta da empresa. E agora, vem a dica de ouro. Quem fizer primeiro, será o primeiro da fila de credores. Então, não fique esperando essa novela terminar. Já baixa o app ou entra no site e faz o seu cadastro. Assim, quando for liberado pelo Banco Central a lista de credores, você será avisado e pode finalizar o processo primeiro. E agora, vamos para a pergunta que ninguém quer responder, mas todo mundo está fazendo. Mas e se o STF resolver mexer na liquidação do Master e voltar atrás? Bom, em tese, você voltaria a ter o seu investimento no banco. Porém, tem muitos outros problemas envolvidos. O presidente do TCU já admitiu publicamente que qualquer reversão na liquidação não seria função do TCU, e sim do Supremo Tribunal Federal. O STF já está com o processo aberto, com discussão séria sobre a atuação do Banco Central e o time da decisão de liquidação, e se esgotaram todas as alternativas de mercado. Então, do ponto de vista institucional, sim, há caminho jurídico para alguém questionar a liquidação. Mas a questão aqui é, qual é a chance disso realmente acontecer? E se acontecer, qual o impacto? Setores relevantes do mercado financeiro, como bancos, fundos e reguladores internacionais, veem a ideia de uma desliquidação como um golpe pesado na segurança jurídica e, mais grave ainda, na autoridade do Banco Central. E a lógica é simples e preocupante. Se uma decisão técnica de supervisão bancária, que é a área de atuação do Banco Central, passa a ser revisada por pressão política, o que pode acontecer? O prêmio de risco sobe. Quem empresta para bancos brasileiros passa a cobrar uma taxa maior, porque não confia mais que decisões técnicas será respeitada. Isso aumenta o custo de captação dos bancos. Aumenta também o custo de crédito para as empresas e famílias. Na ponta do lápis, tudo que é dinheiro emprestado fica mais caro. Ou seja, o caso Master deixou de ser só um problema de um banco médio. Virou um teste de estresse da confiança no arcabouço institucional brasileiro. Se em um cenário extremo o STF revogasse a liquidação, o que significa voltar atrás na decisão do BC, seria necessário redesenhar como ficam os pagamentos do FGC já realizados e a serem realizados. Hoje não existe um manual claro para isso. Claro que seria improvável que quem recebeu o ressarcimento do FGC em outros casos seja obrigado a devolver. O Poder Judiciário não costuma fazer isso. O impacto maior seria na credibilidade e na confiança do sistema. Vou seguir acompanhando esse caso e assim que ocorrer mais desdobramentos, faça um novo vídeo, ok? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e comenta se você tinha algum CDB do Banco Master e se eu conseguir esclarecer tudo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.